Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast e nada mais como alguém super reconhecido na área, diretor de operações Latam, aqui da Igenomics, o Bruno, que vai compartilhar um pouco e desvendar os mistérios do PGTA, e agora tem o PGTA Smart. Eles ficam inventando as coisas, Verdade, não né? é? A gente fica... Bom, primeiro eu queria te agradecer a oportunidade de conversar contigo, doutora Adriana. Um prazer para mim, né? Conversar num podcast, acho que é super legal, porque é uma forma muito bacana da gente conversar com pacientes, né? Uma forma nova, diferente, acho que é muito bacana. E realmente, a gente é muito inquieto, né? Eu acho que nós, pesquisadores, eu ainda me considero um pouco pesquisador, né? Porque a gente vem da pesquisa básica, nós somos inquietos por natureza. Então a gente quer mostrar novas coisas, a gente quer descobrir novas coisas, e acho que foi esse realmente o drive da gente começar e cada vez mais inventar as coisas, né? Ainda bem, né? Ainda bem que tem gente xereta, curiosa. Tem que ter, né? Aí move o mundo, né? Exato, com certeza. Então vamos lá falar um pouco também da sua história, Bruno, da história da empresa, Claro. Genomics, Vitrolife, como isso tudo começou Claro. e onde a gente está. Não, ótimo. Acho que essa é uma das perguntas mais importantes, né? Porque realmente da gente afirmar o que é a Genomics e o que a Genomics tem por missão, né? Então, a Genomics foi fundada na Espanha, em Valência, dentro do grupo IVI, né? Então isso é inegável, né? Então a gente vem sim de um grupo de fertilidade, né, do Valência. A gente tinha, né, o nosso fundador, Dr. Carlos Simon, um dos maiores pesquisadores da área de reprodução humana, e resolver, né, essa ideia de criar um laboratório de genética foi por muitas das mudanças dentro né, de toda a parte acadêmica, de ciência, para poder melhorar todas as taxas de reprodução. Naquela época, então lá atrás, imaginem que a primeira patente da Genomics foi em 2009, com o ERA. Então, desde então, a gente tinha essa vertente de ter a genética para melhorar a reprodução humana. Uhum. Foi nesse momento, né, que o grupo IVI resolveu ter um grupo de pessoas, um grupo de profissionais robusto para poder criar. E aí, naquele momento, foi criado a Iviomics, que esse era o nome, né, que a gente começou. O primeiro nome sempre foi Genomics, depois a gente mudou para Iviomics, e aí depois realmente teve a definição correta de ser chamado Igenomics. Nesse interim, né, ao longo dos anos, a gente teve sim a desassociação com o grupo IVI, né, tanto que o grupo IVI foi adquirido por outros grupos, então hoje não tem nenhuma ligação. A Genomics, né, e o grupo Vitrolife não tem nenhuma ligação com nenhuma clínica de reprodução, mas a gente tem esse nosso background que veio, isso todos sabem, né? Trazendo um pouco, né, do que a gente criou aqui no Brasil, a Márcia, né, Márcia Ribold, que era até o ano passado a CEO da Genomics Brasil, e hoje ela atua como vice-presidente Latam da parte de Sales e Marketing. Ela né, era orientada do Dr. Carlos e recebeu a incumbência, e talvez acho que um dos maiores orgulhos dela, né, de criar e ter a oportunidade de criar uma filial da Igenomics aqui no Brasil. Quando ela estava, né, depois que ela terminou o doutorado dela. E aí, nesse interim, foi por volta de 2013, né, ela entrou em contato com a minha antiga orientadora, falando que precisava de uma pessoa para poder apoiar nesse novo desafio dela, e foi aí que a gente se conheceu. Então, em 2013, a gente começou, a primeira parte, né, a gente começou, vamos dizer assim, a gente começou o dia 1 do nosso desenvolvimento embrionário da Igenomics, até em 2014, em abril de 2014, a gente realmente abriu o laboratório. Então, o primeiro caso processado da Igenomics foi no dia 4 de abril. Nós estamos gravando, né, o episódio no dia 6 de abril. Então, está muito próximo do nosso aniversário, vamos por assim dizer. Então, a Genomics começou em 2014, né, a gente começou num laboratório, na Desembargadora Eliseu Guilherme, um laboratório pequeno, no qual, né, tínhamos uma funcionária que cuidava da parte administrativa, a Márcia e eu. E a gente tinha todo o background da Espanha para poder ajudar a gente. E ao longo de 2014 até então, realmente a gente construiu uma história muito bonita. Uma história de muita conquista, de muita luta, de muito orgulho para a gente, né, aqui dentro da Genomics. E acho que culminou essa história, né, de pesquisa, de ciência, de trazer revolução, de trazer novos testes, culminou com, sim, a compra da Igenomics Global pelo grupo Vitrolife, né? Então,
a aquisição da Vitrolife, né, com a Genomics foi feita no final de 2021, né, uma das aquisições, né, isso todo mundo sabe, foi por volta de 1,3 bilhão de euros, né, então um valor expressivo naquela época. E aí o grupo Vitrolife, que já era um dos maiores grupos, né, de reprodução humana, com toda a parte de equipamentos, com toda a parte de meios, com toda a parte de catéteres, pipetas, trouxe a parte de genética reprodutiva, trouxe a parte de serviço de genética. Então conseguiu ter um laboratório de genética para poder se colocar no mercado realmente como uma solução completa. Exatamente. Então 2021 foi no término, em 2022, o ano passado, a gente teve, né, todo esse desenvolvimento para a fusão realmente das duas empresas para se tornar um grupo. E hoje a gente já tem realmente uma definição clara, né? Nós somos Grupo Vitrolife, hoje toda a logomarca da Genomics, é Genomics Part of Group Vitrolife, então é toda uma comunicação porque nós somos Vitrolife e a gente realmente quer se afirmar com relação a isso. E a Genomics só cresce. Que bom, né? Agora a Vitrolife vai crescer. Sim. E é um dos grandes objetivos, né? Hoje, quando a gente fala nesse ano, a ideia nossa realmente é de, como Vitrolife, ser um parceiro completo. Uhum. Né? Então, a gente quer realmente estar em todas as etapas da clínica de reprodução humana para poder apoiar em tudo que é uma melhora nas taxas de reprodução. Então, é pensar em testes endometriais, é pensar em testes pré-implantação, é pensar em equipamentos, é pensar em meios, é pensar em tudo, estar à disposição de todos para poder ajudar da melhor forma. Eu acho que essa é a ideia do grupo. E eu acho fantástico porque o início também da Genomics tem muito de pesquisa e que isso continua, então essa célula-mãe aí é muito presente, né, em vocês e continua. Sim. E aí só tem gente curiosa aí no grupo. Essa acho que é uma das coisas mais importantes, né? E eu acho que a gente deve muito ao Dr. Carlos. Né? Então, o Dr. Carlos sempre foi uma mente, né, brilhante para pesquisa. E eu acho que ele imputou isso em todos nós, né? Então, da gente continuar desenvolvendo novas técnicas, da gente não parar, né? Da gente não ficar estagnado. Pode ser que a Genomics tenha tantos % do mercado ou conquiste todas as clínicas, mas não seja inquieto, né? Então, seja inquieto, perdão. Da gente continuar o desenvolvimento, da gente pensar em novas coisas, novos projetos, novos testes, novas parcerias. Então, acho que esse realmente é o drive da Genomics, de pensar sempre que a ciência está ao nosso lado, né? Então, que a gente vai se apoiar sempre na ciência. Esse é o nosso objetivo, né? Muita gente ouve, é um laboratório de genética comercial que visa lucro. Ok, todos nós, né, temos esse viés comercial, sim ou não. Mas o objetivo da Genomics é oferecer um teste que é validado cientificamente, é oferecer o melhor teste para paciente, o teste correto para paciente naquele momento. Então, acho que esse é um pouco o drive da Genomics para poder ser um laboratório de genética para apoiar as clínicas. Fantástico. E aí, o Dr. Carlos, eu acho que é um ícone assim, de quem faz reprodução, é sempre uma referência. É uma pessoa muito interessante de se conhecer, que ele é acessível e genial, né? Então, que bom, essa célula-mãe foi muito boa. E vamos falar um pouquinho das questões genéticas. Então, quando que a gente vai usar a genética na reprodução assistida e como que a gente pode favorecer o bebê correndo no shopping, que é o objetivo? Acho que esse é o grande objetivo, né, de todos, né? Tanto do lado do laboratório de embriologia quanto do laboratório de genética. Eu acho que a genética, um dos primeiros pontos e acho que um dos primeiros pilares é que a gente tem que pensar que a genética ela não vai roubar espaço da embriologia ou vai roubar espaço da clínica médica. Uhum. A genética é um aliado. E eu sempre falo, né, todos os embriologistas amigos meus já ouviram eu falar. Eu só trabalho porque eu preciso de você. Eu preciso de você. Eu não tenho trabalho se você não me ajudar. Se eu não tiver embriologia, não existe a Genomics. Uhum. Se não tiver uma clínica de fertilização, não existe a Genomics. A Genomics funciona para poder apoiar a clínica. Esse é o nosso objetivo. E aí a gente pensa sempre em questões que vão ajudar as pacientes. Então, primeiro ponto, né? Então, uma das coisas que a gente mais fala é que a genética pode sim ajudar as pacientes. Infelizmente, né, acho que é uma questão que a gente já tem muito aberto, graças a Deus, a gente tem uma questão muito aberta na sociedade, que sim, a idade materna ou idade ovular, como a gente queira chamar, impacta nas taxas reprodutivas. Uhum. E a gente sabe que o maior componente desse é o genético.
Então é um dos primeiros pilares, se a gente for pensar realmente, é nessa idade, na idade materna. Então, obviamente, né, por mudanças de paradigmas de sociedade que a gente tem em todo o mundo, a busca por o filho se tornou mais tardia. E esse é um grande aliado da genética. A genética vai poder ajudar, porque, por exemplo, o PGTA, que é um teste genético para implantação para aneuploidias, que a gente vai conversar um pouquinho mais, ele vai selecionar aquele embrião que não possui nenhuma alteração cromossômica. Ou seja, eu vou, dentre aquele conjunto de embriões que a paciente obteve, eu vou conseguir selecionar o embrião que não tem um conjunto genético desfavorecido. Né? Então, que não tenha um cromossomo a mais ou um cromossomo a menos. Então, isso vai poder apoiar muito. Outro cenário que a gente fala bastante que a genética pode ajudar. Hoje, quando a gente fala de abortamentos de repetição, os abortamentos de primeiro trimestre, que são a maioria deles, né? Que a gente fala que 80% de todos os abortamentos são abortamentos de primeiro trimestre. Quando eu falo de um abortamento de primeiro trimestre, 50% deles a causa é cromossômica. Então, se ela é uma causa cromossômica, a genética pode me apoiar. Então, eu sempre tenho que pensar na genética como um aliado. A genética não quer mudar conduta. Acho que não é isso. A genética tem que andar lado a lado do médico, do embriologista, para poder fazer a melhor definição. A gente tem uma série de mudanças que a gente tem dentro do paradigma, dentro da reprodução humana. A gente tem inteligência artificial, a gente tem um monte de mudanças. E a genética foi realmente uma das grandes mudanças que a gente teve, né, anos atrás. E hoje acho que a gente tem que trazer um pouco que a genética tem que deixar de ser alguma coisa discutível. Né? A genética está aqui para poder apoiar. Ou distante. Perfeito. Ou distante. A gente tem que realmente utilizar a genética para o benefício da paciente. Ah, Bruno, mas você é o diretor de operações da Genomics. Obviamente você vai falar isso. Mas, por exemplo, eu, particularmente, não falo que PGTA é para todo mundo. Em todas as minhas aulas eu falo isso. Hoje a gente sabe. Dentro da literatura científica, a gente tem uma melhora da taxa de nascidos vivos em pacientes a partir de 35 anos. Então a gente já tem uma definição da literatura. Não por que eu vou contra isso? A gente tem publicações científicas para demonstrar. Tá certo que a maioria está acima disso. Certo que a maioria está acima disso. Mas se a gente for pensar numa mudança de paradigma, principalmente hoje, de pacientes que estão congelando óvulos mais cedo... Aí, elas não teriam indicação. Não teriam indicação. E eu acho que esse que é o grande ponto. A genética está para apoiar. A gente não tem que forçar ninguém a nada. Né? Nós, como Genomics, não vamos forçar ninguém. Todo mundo vai fazer o ERA, todo mundo vai fazer PGTA, todo mundo vai pensar em qualquer outra coisa. Eu acho que tem condições que são super importantes. Por exemplo, histórico familiar de uma doença genética. Por exemplo, infelizmente, essa família é acometida por uma doença autossômica recessiva chamada de fibrose cística. Né? Os pais são portadores. O que a gente vai fazer? Esse casal vai ter uma chance aumentada, né, de 25% de chance de ter um filho com uma doença, com essa determinada doença. Então é uma condição que, para mim, é uma condição sine qua non. Você tem um casal que, infelizmente, é acometido, né, por ser portador da doença, e eu, com o meu teste, né, o meu PGT-M, eu posso selecionar o melhor embrião. Eu posso selecionar este embrião. E que privilégio, né? Não tem. E é ótimo. E a gente pode até entrar em debates éticos, que a gente tem bastante, de, por exemplo, pacientes que, infelizmente, são portadores de anemia falciforme, não sabiam, tiveram um filho com e podem utilizar o artifício da reprodução humana para ter um bebê para fazer um transplante. Existe um debate ético por trás gigantesco. Mas, na minha humilde opinião, imagina quão bonito é você ter essa possibilidade. Só de ter a possibilidade. Acho que esse aqui é o grande cenário. Eu acho, até existe essa discussão ética, assim, como se fosse uma coisa distante. Quando ela se aproxima e quando chega em você ou na sua família, isso aí meio que se reconstrói. Claro. Então, aí ressignifica tudo. Então, que perfeito ter a genética como aliada. Tá, aí a gente não pode fazer seleção. Mas quando isso é em você e tem a possibilidade, acaba fazendo. Eu acho que é isso. Então, é a gente saber do lugar que o outro ocupa. Claro. Né? E tentar... Né? A gente nunca vai ocupar esse lugar,
mas a genética está aí para isso. E que oportunidade, porque a qualidade de vida, diminuição, que seja anemia, que seja talassemia, e que a gente pode melhorar isso. E tem também o PGTA, PGTM, você falou, tem o outro tipo de PGTA, SR, e depois você vai falar para a gente do SMART. Fala um pouco para a gente do estrutural. O que a gente tem com estrutural? E eu acho que também aí é uma das condições que realmente, para mim, não tem muita dúvida de oferecer ou não oferecer. Né? Então, o que a gente chama de PGT-SR? Então, o PGT-SR ele vem do inglês de rearranjos estruturais. Meu Deus, o que é um rearranjo estrutural? Né? A gente da genética, a gente adora palavras difíceis. Né? Acho que todo mundo que faz genética adora. Rearranjo estrutural é aquele no qual, quando eu tenho um cromossomo que estruturalmente não está como deveria. Um dos exemplos mais claros, quando a gente fala de rearranjos estruturais, é que você tem uma região de um cromossomo ligada em um outro cromossomo, e esse outro cromossomo, essa outra região, está ligada naquele primeiro cromossomo. É isso que a gente chama de translocação. Meu Deus, mais uma palavra difícil, né? O que a translocação vai ocasionar? Se for uma translocação que a gente chama de balanceada, a pessoa portadora, ela não vai ter fenótipo, ela não vai ter nada para que diga que diga que ela tem alguma alteração, que ela é portadora, que ela é portadora da alteração sim, mas que ela é afetada. Nada vai te dizer isso. Mas uma das maiores influências é a infertilidade. E é por isso que muitos casais chegam na consulta com anos de infertilidade e quando vai realizar um teste de cariótipo, que é um dos testes primordiais que a gente tem da genética e um dos mais importantes, a gente descobre essa translocação. E aí a explicação da infertilidade desse casal está balizado nisso. Porque hoje são dados científicos da literatura que casais que possuem translocações balanceadas têm um risco de até 80% de desenvolver embriões cromossomicamente alterados. Então vão ser casais que vão ter uma dificuldade maior. E o teste é desenvolvido exatamente para isso. Eu sempre gosto de explicar, principalmente para as nossas pacientes, que o PGT-SR nada mais é do que um PGTA que ele vai ter uma lupa maior para aqueles cromossomos envolvidos. Por quê? Porque ele vai olhar todos os cromossomos, assim como o PGTA, porém, ele vai olhar, eu tive uma translocação do cromossomo 11 com o cromossomo 12. Ele vai olhar, além de todos os cromossomos, como ele já olha, ele vai olhar com um foco maior no 11 com o 12. Por quê? Porque eu sei que eu vou ter uma chance maior de ter alterações nesses dois cromossomos. E o que a gente precisa reforçar também é uma excelente oportunidade, mas também que só quem tem o cariótipo alterado que faz sentido imaginar essa possibilidade, porque se não tem, né, se portadores, né, desses gametas são absolutamente saudáveis com cariótipo normal, não justifica, que às vezes a gente vai aqui falando e as pessoas se empolgam de quererem fazer tudo. Então também, quando é normal, o resultado vai ser normal e aí não justifica isso. Da mesma forma o PGTM. Né? O PGTM, que é para doença monogênica, que a gente deu o exemplo da fibrose cística, da mesma forma. Meu Deus, eu não quero ter fibrose cística na minha família. Se você não tem histórico, se você não tem a mutação genética segregando na família, não tem porquê. Não tem porquê testar. Então, acho que esse aqui é o grande cenário. Então tem os testes genéticos, aí tem a aplicabilidade clínica, identificando em cada caso o que vai fazer, né? Porque às vezes também as pessoas imaginam que fazendo também esses testes genéticos vai ter um bebê 100% saudável. E a gente também precisa desfazer essas ideias. Com certeza. Né? Afinal de contas, quem é 100% saudável, né? Até uma das coisas que a gente acaba falando, né? Então a gente tem bem no meio acadêmico, né? no meio clínico, um mosaico, né? Que é sempre um medo que a gente ouve. E eu gosto bastante de uma fala, né? de um dos maiores pesquisadores de mosaicismo, que é o Manuel Viotti, que ele fala, todos nós somos mosaicos. Todos nós. Porque se a gente for ver em neurônios, tem uma certa porcentagem que são diferentes linhagens celulares, né? Que é essa a definição de mosaicismo. 2 linhagens celulares distintas. Então, essa é a mesma ideia. O que é a normalidade? Né? O que é ser saudável 100%? Acho que esse aqui é um grande cenário que a gente tem que demonstrar. Eu acho que
Hoje, como você muito bem disse, a aplicabilidade do teste genético é para aquilo que a gente conhece. Porque a gente sabe, imagina, há 30 anos atrás a gente não conhecia 80% das doenças que a gente conhece geneticamente hoje. Então acho que esse aqui é o grande cenário. A genética é um mundo atual, nem falo mais novo, porque eu acho que é atual, mas está em constante desenvolvimento. Acho que esse aqui é o grande ponto. E vamos falar um pouquinho do PGTP. Vamos. O PGTP foi um teste desenvolvido por um pesquisador bastante importante. Gosto muito dele, Nathan Treff, pesquisador americano. E o desenvolvimento do PGTP foi um desenvolvimento pessoal para ele, né? Então é sabido isso também, ele é portador de diabetes, né? Ele é afetado por diabetes. E a gente sabe que algumas doenças genéticas não acontecem da forma como a gente esperaria por ser estritamente genética. Por exemplo, né, o mesmo exemplo que a gente utilizou, a fibrose cística, se o meu pai tem, a minha mãe tem um gene só mutado, se eles passarem cada um desses genes para mim, eu serei afetado. Eu preciso ter 2 cópias mutadas, que a gente fala, para desenvolver isso. Porém, algumas doenças como autismo, como esquizofrenia, como doenças cardiovasculares, elas não são tão lineares como essas. Elas são aquilo que a gente chama de multifatorial. Talvez, né, não sei se o nosso público tem essa visão, mas a gente tem estudos já mostrando que, por exemplo, existem gêmeos monozigóticos idênticos que um desenvolveu diabetes e o outro não. Como é que você vai falar que é só genético? Porque geneticamente eles são clones, quando a gente fala de gêmeos idênticos, né? Eles são clones. Então como que um desenvolve e o outro não? É o componente ambiental. São as interações que a pessoa tem com o meio para desenvolver isso. Epigenética. Além, e dentre outras coisas, a epigenética que está tão em moda. Então, a ideia do PGTP é uma ideia para um teste genético para implantação para doenças poligênicas, ou seja, que tem mais de um gene para acometer aquela determinada pessoa. O diabetes é dessa forma. Só que o PGTP, ele tem um debate ético bastante importante, porque quando a gente fala, né, de doenças poligênicas, a gente tem que falar de risco. Eu nunca vou conseguir dizer pelo PGTP que este embrião vai ter diabetes e este embrião não vai ter diabetes. Por quê? Porque o teste genético só olha a genética. Eu não consigo olhar a interação com o meio. Então, o PGTP, ele tem a sua aplicabilidade para casos muito específicos. Casos muito relevantes de um histórico de diabetes na família, onde aquela diabetes é um cenário bastante importante. Se o casal quiser utilizar para tentar descobrir o embrião que tiver o menor risco, pode ser uma função. Porém, na ideia de comercialização do teste como um todo do PGTP, de você escolher o embrião que tem o menor risco para um número N de doenças que o Nathan preconiza, talvez um pouco mais complicado. Porque o embrião A pode ter um risco menor para diabetes, mas um risco aumentado para esquizofrenia. O que você escolhe? Acho que esse cenário é um debate ético bem importante. Além do que, quando a gente fala de risco poligênico, né, de score poligênico que a gente fala, o componente de ancestralidade é muito importante. Foi um teste desenvolvido no mercado americano que tem uma heterogeneidade genética, uma determinada genética, vamos dizer assim. Nós, na população brasileira, temos outra, natural. Nós somos mais miscigenados, mesmo menos miscigenados. Outra população. Mas a gente é outra população. Existem bancos de dados genômicos nos Estados Unidos. Existem bancos de dados genômicos no Reino Unido, no Japão, na China. Nós, no Brasil, estamos desenvolvendo o nosso banco de dados genômico. Então, para a gente trazer o mesmo risco, o mesmo score da doença poligênica, ainda falta um pouco. Então, acho que esse é o grande cenário. Eu particularmente, eu sou muito defensor, né, do que a gente estava falando. Acho que a ciência tem que ser o nosso drive. Né? Então, a gente tem que sempre balizar e apontar pelo que a ciência preconiza. Hoje, o PGTP é para todo mundo? Não. Nem o PGTA é para todo mundo. A gente acabou de conversar. Tem sua aplicabilidade? Com certeza. Algumas famílias podem sim se beneficiar. E eu acho que é isso que a gente tem que balizar sempre. Bom senso. Bom senso, sempre.
legal, a gente gosta, falou, tem um viés comercial, tal, mas a ideia é pesquisa, a ideia é oferecer respaldo científico, e a gente também, clinicamente, a gente não tem nada 100%, e a gente vai ali balanceando entre um lado e outro, e o bom senso aí tem que prevalecer para a gente ter um resultado positivo. Com certeza. E nessa questão do bom senso e da pesquisa, tem aí uma novidade, né, que é do PGTA Smart. Fala um pouco para a gente da questão da ploidia, da mitocôndria, como é que surgiu tudo isso e como a gente pode aplicar isso, claro, efetivamente. Perfeito. Super, super importante a tua pergunta, eu te agradeço, porque realmente acho que é um dos grandes cenários que a gente tem que demonstrar para o público. Então, a ideia do Smart PGTA, né, que a gente tem desenvolvido é de não parar o nosso desenvolvimento e a nossa pesquisa dentro do PGTA. Bruno, mas o PGTA ele já te garante, né, uma taxa de falsos negativos de 0,4%. Para que mais? A gente sempre pode melhorar. Acho que esse aqui é o grande cenário dentro da Genomics. Qual foi o grande motivador da Genomics em colocar uma outra análise acoplada ao PGTA que a gente chama de ploidia? Meu Deus, mais um nome difícil, né? Então, quando a gente estava conversando de PGTA, a gente falou, olha, teste genético para implantação, para neoploidias, a gente vai ver se tem um cromossomo a mais ou um cromossomo a menos. Perfeito. O que é a ploidia? Ploidia é o que a gente tem de dotação cromossômica, são um número completo de cromossomos. Nós, né, seres humanos, o esperado é termos 46 cromossomos. Só que existem situações genéticas no quais a gente pode ter um conjunto inteiro de cromossomos a mais, então ficaríamos com 69, ou um conjunto a menos completo de cromossomos, teríamos 23. E isso é uma doença genética, isso é uma doença cromossômica, uma alteração cromossômica. Bruno, mas o PGTA vê um, né? Então se vê um, vê todos. E aí é o grande cenário. As triploidias, que são esses 69 cromossomos, ou haploidias, 23 cromossomos, eram passadas desapercebidas dentro da análise de PGTA e, com muito orgulho, posso dizer, né? Então, elas passam desapercebidas em todos os laboratórios do Brasil fora da Genomics, porque nós fomos o pioneiro em criar a análise de ploidia para as nossas pacientes. E isso passava desapercebido por quê? Porque geneticamente, dentro do sequenciamento, eu fazia uma comparação. Eu comparava a quantidade de DNA do cromossomo 1 com o cromossomo 2, cromossomo 3, cromossomo 4 e assim por diante. Comparativamente, se eu tenho a trissomia do cromossomo 21, que são 3 cromossomos, vocês concordam comigo que do 1 até o 22, com exceção do 21, todos têm 2 e somente o 21 tem 3. Uhum. Porém, se eu tenho uma triploidia, o 1 é igual ao 2, que é igual ao 3, que é igual ao 4, que é igual ao 5, até o último cromossomo. Ou seja, a gente baliza essa informação, todos são normais. Então, isso era uma informação que dava normal no laudo. E aí, qual foi a grande motivação? E né, uma história pessoal, né, daqui dentro da Genomics, a gente tem isso. A Genomics oferece o teste de análise de produto de aborto molecular de forma gratuita para toda paciente que fez PGTA. Toda paciente que fez PGTA, a gente oferece de forma gratuita o estudo. Se infelizmente essa paciente teve um abortamento, a gente, né, faz a análise desse produto de aborto, desse material abortivo, para poder realmente confirmar cromossomicamente qual era a informatividade. Uhum. Lembro como se fosse hoje o primeiro caso que a gente teve em 2015, no qual a gente fez essa análise e a análise não bateu. Porque a análise que a gente tinha no PGTA era normal e a análise do produto de aborto, que a gente tinha uma outra metodologia, a gente viu que era um triploide. Essa triploidia estava dentro da limitação da técnica, mas você não consegue explicar para a paciente, porque ela tem um teste genético que estava dando que era um embrião normal e infelizmente teve essa alteração. E isso comoveu muito a gente, muito, dentro da Genomics, porque a gente não viu um caso, a gente viu 2, viu 3 e etc. Então, se eu for pensar hoje em todos os produtos de aborto de primeiro trimestre, a triploidia é responsável por 17% deles. Então, um número altíssimo. E isso motivou a gente a criar uma nova metodologia que eu consiga detectar isso. Então, hoje na Genomics, a gente faz 2 sequenciamentos. Um sequenciamento para ver esse desbalanço cromossômico
e um outro sequenciamento para ver a quantidade completa de cromossomos. Se a gente tem a quantidade esperada, 46, ou 69, ou 23. Então essa foi a grande ideia que a gente desenvolveu a partir de agora, né? Então, a análise de diploidia começou a partir do dia 1º de janeiro aqui dentro da Genomics. E é interessante que, assim, é um detalhe a mais, mas é um detalhe, eu falo, isso é raro. Pois é, mas se for na gente, esse raro vira 100%. Então, desse casal que fez PGTA e abortou, fez a pesquisa genética, e agora? O que eu vou fazer? Era a gestação deles. É o que a gente fala, né? Então, se a gente for falar qual que é a taxa de triploidia e haploidia que a gente tem dentro da Genomics, hoje está por volta de 2%. 2% é muito, é pouco? Depende do acometido. Claro. Né? Para o acometido, isso é absolutamente significativo. Imagina, a gente tem um embrião, a gente analisa 3.500 embriões de média por mês, 2% deles. Olha o quanto de transferências que poderiam ter acontecido. E que poderiam levar ao aborto, a esse outro luto, mais uma perda. Exatamente. E tem um impacto emocional absurdo. Com né? certeza, com certeza. Não é porque a natureza resolve com a eliminação que o impacto emocional de mais essa perda é... E é imensurável. É. O impacto, né, emocional do paciente é imensurável. Exato. E agora tem também essa questão do embrace, para tentar fazer essa... Então, teoricamente, só para a gente explicar, então, para fazer essa pesquisa genética, é feita a retirada de células desse embrião, então faz o processo de fertilização in vitro, fica em cultivo por 5 dias, forma o blastocisto, e dessa parte, que não é que vai formar perninha, bracinho, nada disso, né, da parte materna da placenta, é feita a retirada de células, e estas células é que vão para a análise de todos esses exames que o Bruno está aqui explicando para a gente. Mas existe também uma outra pesquisa para tentar não ter que biopsiar esse embrião e ter algum laudo genético, que é o embrace. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Claro. O embrace é uma técnica que a gente da Genomics, a gente admira muito. E eu acho que hoje a maior fonte de pesquisa da Genomics está dentro do embrace. E não porque a gente acredita que a biópsia faz mal para o embrião. Acho que esse é o primeiro ponto. Né? Muita gente ouve falar, meu Deus, vai biopsiar um embrião. Mas hoje, né, então, eu tenho esse prazer, né, de cuidar de toda a América Latina. A gente não tem embriologistas tão capacitados em outras regiões da América Latina como a gente tem no Brasil. Não tem. Isso é inegável. Então, a gente tem hoje cultivos embrionários dentro do Brasil, profissionais de embriologia dentro do Brasil que são altamente capacitados para poder fazer essa remoção dessas células, que você muito bem disse, que não vão originar o embrião, e sim vão originar aquilo que a gente chama de placenta, de uma maneira tão boa que não vai impactar em absolutamente nada do embrião, o desenvolvimento embrionário. Já tem diversos estudos mostrando que realização de biópsia não diminui taxa de implantação, não diminui taxa de gestação em curso, muito pelo contrário, porque o PGTA ajuda a taxa de implantação e a taxa de gestação. Porém, nós com essa mente que não pode parar nunca, inquieta, a gente imagina que a análise do meio de cultivo pode dar mais respostas pra gente. No momento ela dá? Ainda não, mas a gente vai chegar lá. Por quê? Porque o meio de cultivo, né, então essa solução na qual o embrião está completamente submerso, ele vai ter DNA lá. Como que tem DNA? Porque hoje a gente sabe que o embrião, como um todo, ele libera esse material genético. Tanto que, por exemplo, né, extrapolando um pouco essa nossa análise, né, só para a gente ter uma ideia, existe um teste genético pré-natal que a gente chama de NIPT, que é o teste pré-natal não invasivo, que muitas, né, das nossas ouvintes já fizeram ou já olharam na internet para poder saber. Ele é um teste que é feito no sangue materno, a partir da 10ª semana, no qual eu vejo DNA do bebê. Não só o DNA materno, mas eu vejo o DNA do bebê, porque isso passou pela corrente sanguínea. Então a ideia é exatamente igual. É a gente ter DNA nessa solução para poder ter informatividade melhor. E por que isso vai poder ajudar? Porque como a gente conversou, o PGTA olha o quê? A placenta, mas não olha o embrião. Então, uma das hipóteses que hoje existem, que é bastante difundida e bastante debatida,
é do fato de, uma vez que você analisa não só o DNA da placenta, mas sim o DNA do embrião, você tem uma informatividade, uma representatividade maior. Então, o seu resultado pode ser mais fidedigno. Então, isso é uma das fontes de pesquisa dentro da Genomics. Hoje, o que a gente tem, né, e o que é o que a gente realmente fala para as nossas pacientes, a taxa de concordância do Embrace ela pode chegar até 90% com o PGTA. Então, a gente tem que tomar cuidado. 90% não é igual a 100%. Né? E hoje, qual é a aplicabilidade, qual que é a indicação do Embrace? A gente sempre indica o Embrace para aquela paciente que não vai fazer o PGTA. Aquela paciente que quer ter uma chance a mais, uma paciente de idade mais jovem, uma paciente de ovodoação, paciente sêmen-doado, que tem uma idade mais jovem, que queira ter uma chance maior ou uma informação maior, por exemplo, saber constituição cromossômica sexual, né, se vai ser menino ou se vai ser menina, pode se beneficiar do Embrace, porque o Embrace vai dar um sistema de ranqueamento. Então ele vai te falar, olha, o embrião número 1, ele é o segundo melhor embrião para transferir, o embrião número 3 é o melhor embrião para você transferir. Então seria um auxílio a mais também na seleção embrionária. Com certeza. E a ideia que a gente já falou de tempo para engravidar, de doença estabelecida. Então, quanto mais rápido esse casal, né, essa pessoa conseguir engravidar, mais alegre, satisfeito e também com todos e menos enlutada, né? Com certeza. Do que essa pessoa que tem tantas perdas. Então, tudo que a gente fizer para encurtar esse tempo para engravidar é muito bem-vindo. Com certeza. Acho que a gente tem que, né, infelizmente, contra dados científicos, a gente não pode refutar muito. Né? Então, hoje a gente sabe, dentro da literatura científica, que as taxas de aneuploidias, né, alterações cromossômicas, elas existem. Né? Então, hoje, por exemplo, a média da Genomics de aneuploidia é de 60%. Mas, obviamente, a gente está falando de um grupo populacional de idade materna mais avançada. Mas se for pegar, por exemplo, pacientes de 30 anos, a gente fala que a taxa de normalidade, a taxa de euploidia, é o contrário, é 70%. 70% não é igual a 100%. Então, pode ser que essa paciente tenha 10 embriões e, infelizmente, a primeira transferência pode ser um embrião alterado. E aí o Embrace vai poder ajudar isso. Porque, naturalmente, desses 10, 7 vão ser normais. E os 3 vão ser alterados. Então, é muito mais fácil selecionar um desses 7 para ela chegar naquele bebê em casa, que é o que a gente tem de sonho. Então, essa é um pouco a aplicabilidade do Embrace hoje. Mas hoje, uma das fontes de pesquisa, que é o que a gente estava conversando do Embrace, é poder utilizar o Embrace com a inteligência artificial de uma incubadora como o Time-Lapse. Então, é exatamente essa a ideia que a gente quer. É trazer a informatividade genética com todos os marcadores que a gente tem, né, de desenvolvimento, de clivagem, tudo que a gente tem da inteligência artificial de uma incubadora time-lapse para poder apoiar a melhor decisão embrionária, a melhor transferência embrionária. E é claro, todo mundo que faz as pessoas que fazem esses exames ficam sempre... Quanto tempo sai o resultado? Então... Esse é o maior... falando de algumas questões. Então, vamos adicionar esse exame e em quanto tempo sai o resultado? Para a gente balizar, né, então o PGTA hoje, a gente tem a liberação do resultado em até 5 dias úteis, tá? PGTA já com o Smart PGTA, né, com análise de ploidia, análise do MITO-Score. O Embrace, a gente tem por volta de 7 dias úteis, que a gente conversou. E aí, se a gente for falar os outros testes, né, então, o PGT-SR, como ele tem uma análise por trás mais importante, a gente precisa de 15 dias úteis, e o PGT-M um pouquinho mais. De qualquer forma, é menor do que o tempo do período menstrual. Com certeza. Essa é a ideia. Essa é a ideia. A ideia é para não atrasar o ciclo. Para não atrasar o ciclo. A gente já consegue preparar o ciclo para fazer a transferência. Essa é a nossa ideia. A gente não quer ter nenhum teste, até mesmo o ERA, né, que é um teste receptivo endometrial. A ideia é você ter o resultado antes do próximo ciclo da paciente. Para poder ajudar da melhor forma. Perfeito, perfeito. Então, ótimo, né, Bruno? Eu quero te agradecer por dividir seu conhecimento, toda a sua experiência aqui com a gente. E nada como você mesmo, que já é aí, ó, super habilitado dentro da genética e é um inquieto absoluto.
Essa é, O xereta. acho que essa é a definição clara da gente. E está aqui para ajudar a todas as pessoas que querem ter um filho ou que querem ter alguma assertividade, uma possibilidade de uma maternidade futura com mais segurança. Obrigada. Imagina, é um prazer. Para mim é um prazer conversar com você, conversar com o teu público. Acho que é fantástico a oportunidade da gente conversar e dar maior visibilidade para os testes genéticos e para poder ajudar os pacientes de uma maneira geral. Muito obrigado. Bom, gente, estamos aqui finalizando o nosso episódio para desvendar todos os mistérios da genética e o Bruno compartilhou muito conhecimento. Então, todos aqueles diagnósticos PGTA, PGTM, essas siglas todas, olha, ele adora nome difícil e explica tudo. Até o próximo episódio.